Bem, estamos de volta falando sobre o sono, distúrbio do sono. E eu gostaria de saber da doutora Aline que falasse um pouco sobre a insônia. Eu creio que a insônia acomete muita gente. Seja criança, seja adolescente, adulto, idoso. A insônia é prevalente no nosso meio. E como se comportar perante a insônia? Qual é a causa principal? Qual é o seu tratamento? Bem, a insônia, na verdade, o distúrbio da insônia tem diversos fatores. A insônia não é só aquele paciente que tem dificuldade para iniciar o sono. Também existem pacientes que deitam, dormem, mas acordam no meio da noite e não conseguem mais dormir. E tem aquele paciente que tem um despertar precoce. Acorda 4 da manhã, 5 da manhã, não durmo mais, fiquei acordado. E, associado a isso, o paciente tem que ter uma insatisfação em relação à qualidade do sono, né? Então, às vezes, tem pessoas que acordam às 5 da manhã, mas estou super satisfeito com o meu sono, né? Então, isso não é insônia. Às vezes, é um paciente que já cumpriu a tarefa de sono dele e está tudo resolvido. Acorda às 5 da manhã e pronto. E, então, tem que ter essa insatisfação com a qualidade do sono e repercussão durante o dia. Então, durante o dia eu me sinto cansado, durante o dia eu sinto que os meus olhos estão ardendo, parece que é como se assim, eu acho interessante, a gente usa um modelo, né, que a gente fala, é como se o paciente tivesse, durante o dia, não plenamente acordado, porque ele parece que ele está um pouco querendo dormir durante o dia, ou sente essa falta do sono, e à noite que ele deveria dormir, ele fica acordado. Então, ele não está nem plenamente acordado, nem plenamente dormindo. Aquela gangorra, aquela balança que eu falei no início, né, sobre a fisiologia do sono, que tem que ativar as células do sono, inativar as células de vigília, parece que aquela gangorra fica ali no meio, né, ela não fica oscilando. Então, a insônia hoje existem diversas causas. É super comum, né? E não é uma doença, às vezes, por exemplo, hoje, essa noite eu dormi mal porque eu estou preocupado que amanhã eu tenho uma reunião importante, ou amanhã eu tenho uma prova, ou perdi um ente querido, estou passando por um problema difícil, essa noite o sono vai ficar alterado mesmo. O que não pode acontecer é isso se perpetuar, né? E isso se tornar o distúrbio da insônia, que é quando tem essas repercussões diurnas, essa insatisfação, e quando esse distúrbio ele cronifica. Então, existe sim questões comportamentais relacionadas à insônia, que a gente já comentou, maus hábitos de sono, mas existe também uma associação muito forte com distúrbios psiquiátricos. Então, com distúrbios da ansiedade, distúrbios depressivos, distúrbios do humor, tipo bipolaridade. Então, tanto que nos critérios de diagnóstico desses distúrbios psiquiátricos, a insônia é um dos sintomas, né? Então, muitas vezes, o paciente com ansiedade que não está tratada, ele começa a desenvolver insônia, mas uma coisa interessante acontece, às vezes ele já está ótimo da ansiedade e a insônia persiste. Então, hoje, a gente sabe que a insônia não é só um sintoma de uma ansiedade ou um sintoma de uma depressão. São coisas que acontecem em conjunto. E existem teorias mais recentes que acham que o cérebro de quem passa muitos anos sem dormir, com queixa de insônia, ele sofre modificações. Essas áreas que eu falei, que têm que ser ativas, né, áreas do sono, elas ficam fisiologicamente alteradas. Então, por isso que a gente fala, as duas condições, a ansiedade, a depressão e a insônia, elas têm que ser tratadas de uma forma eficaz. Não necessariamente eu tratando a ansiedade ou a depressão, eu vou melhorar o sono. E existe também aqueles pacientes que têm a insônia, que a gente não tem distúrbio psiquiátrico, bons hábitos de sono, mas geralmente esses são pacientes que são às vezes dormidores curtos, ou pacientes com o que a gente chama de atraso de fase de sono, que a gente pode até um outro dia comentar. São pessoas que têm a liberação de melatonina mais tarde e vão dormir mais tarde, só que elas querem dormir cedo porque o marido ou a esposa vai para a cama às 10 horas, mas ela só vai ter sono meia-noite, então ela deita na cama às 10, fica até a meia-noite sem dormir, depois meia-noite ela dorme. Aí ela parece que tem insônia, né? E na verdade não é. Mas são múltiplas causas. Porque eu vejo, muitas vezes tem determinadas pessoas que têm insônia, mas uma insônia persistente que não tem nada que consiga fazer conciliar o sono. Existem esses casos rebeldes, né? Existe, com certeza. Mas quando a gente vai ver, tem alguns hábitos que são ruins.
o paciente que tem insônia há muitos anos, doutor Mário, esses pacientes mais refratários, quando a gente vai ver, o paciente começa já a ter medo de não dormir. E ele já vai para a cama assim, eu não vou dormir. Noite passada eu não dormi. Ou ele vai assim, nossa, eu tenho que dormir, aí eu não ele dormi desativa nada. o gatilho do sono. Acabou. Pronto. Acabou. Criou estresse, né? Criou aquela expectativa. Será que essa noite eu vou dormir? Nossa, noite passada eu não dormi nada. Será que essa noite eu vou dormir? Criou essa expectativa, a adrenalina vai lá em cima, estresse, aí você não dorme. Para a gente dormir, a gente tem que ter um ambiente adequado para dormir. A gente tem que ter uma condição não só ambiental, mas uma condição psíquica adequada. Se você vai para a cama, deitando, pensando, todas as tarefas que você tem que fazer no dia seguinte, antecipando, pensando, ai meu Deus, será que o chefe vai fazer isso? Está levando o inimigo para a cama. Exatamente. Aí acabou. Você pode saber que seu sono vai embora. Então, a primeira coisa é você ter... O adormecer é um processo. Tem pessoas que podem levar 2 horas para entrar nesse processo do adormecer, que é o quê? Desligar. Então, uma coisa que eu escuto muito no consultório é assim, doutora, a minha mente não desliga. Não, não é a sua mente que não desliga, é você que não consegue, às vezes, pontuar, desligar a sua mente. Então, a gente tem técnicas específicas, que geralmente fazem isso com psicólogos, né, que são psicólogos treinados em medicina do sono. Para quê? Para a pessoa entender o seguinte, olha, a gente não vai resolver nenhum problema deitado na cama, acordado, passando noites em claro. A gente resolve o problema durante o dia. À noite é a hora da gente deitar na cama e dormir. E a gente tem que esvaziar essa mente nossa de pensamentos, esses pensamentos que não param, né? E colocar isso, porque senão seu sono não vai vir mesmo. Olha, é muito importante. Mas, neste distúrbio da insônia, eu quero que tu fale um pouquinho. A gente vê tanto comentário. Nós conhecemos a melatonina. Um hormônio normal, nosso, da noite, do escuro. Né? Fala um pouquinho. Qual a importância que essa mídia toda fala? Isso não é exagerado, será? A melatonina hoje está na moda, né? Assim como vários outros hormônios, terapias, tudo isso. A melatonina realmente ela é um hormônio que a gente sintetiza, é um hormônio endógeno, a gente já comentou, é um hormônio da escuridão. Durante a fase escura do dia, a gente começa a liberar e secretar a melatonina. Isso. O grande problema é ainda tem muita coisa nova saindo sobre a melatonina, muita coisa em relação ao radical livre, né, a prevenção, todo mundo busca ser jovem para sempre, né, não ter as marcas do tempo. Então, a melatonina envolve alguns processos de radicais livres. Mas eu vou falar em relação à melatonina no sono. O grande problema que eu vejo, doutor Mário, são as doses que não têm padronização. Então, as doses, hoje, na medicina do sono, a melatonina ela tem indicação para distúrbios que a gente chama de ciclo sono-vigília. Né? Então, assim, um paciente que tem, que a gente chama de atraso de fase de sono, como eu falei, a liberação de melatonina é mais tarde, ou avanço de fase de sono, né? Ou pacientes cegos, que tem uma desregulação mesmo nessa secreção da melatonina. Agora, a gente vê muita gente usando melatonina para insônia. Né? A dose, assim, realmente a melatonina, quando você toma a melatonina, principalmente em doses suprafisiológicas, né, acima do que a gente produz, 3 miligramas, 6 miligramas, a gente vê até de 15 miligramas, que é uma dose bastante elevada. Eu já vi pacientes tomando, às vezes, 3 comprimidos de 15, que é muita coisa, a gente não sabe o efeito que isso vai ter no organismo, né, se realmente o excesso vai ser liberado ou se vai causar algum mal. O que acontece quando a gente toma a melatonina é um sinalizador endógeno, um sinalizador interno nosso, de que está na hora da gente começar a querer dormir. Então, a melatonina é diferente dessas medicações tarja pretas que o pessoal toma para dormir, que ela precisa, para poder te dar a tendência a adormecer, ela precisa de ter um ambiente adequado. Então, por exemplo, se você tomar a melatonina e sair para um bar, para uma festa, não vai acontecer nada, né? Vai passar o efeito da melatonina e esse efeito, às vezes, é curtinho, é 30 minutos. Tá? Diferente se você tomar, né, um remédio de tarja preta e for para uma festa, não tiver costume, você vai ficar lá grogue, né? Falando um monte de besteira, um monte de coisa. Então, a melatonina, ela precisa, para ela ter a função na insônia, ela precisa de ter um ambiente adequado. Mas não é todo mundo que responde. Então, ainda se pesquisa qual é o perfil de paciente que responde à melatonina. Estou falando para insônia. Provavelmente são aqueles pacientes que produzem um pouco menos de melatonina.
E aí eles, quando você dá uma dose de um comprimido de melatonina, eles respondem bem. Agora, quem já tem uma produção de melatonina normal, ok? Não vai resolver nada. Nada. Não vai jogar dinheiro fora. Exatamente, mas às vezes é aquele efeito placebo, né? A pessoa, eu estou tomando um remédio que vai me ajudar, que vai me relaxar, eu vou dormir. Então a gente vê esse efeito placebo. Então, assim, estudos que fazem efeito objetivo da melatonina, fala que a melatonina ela estabiliza um pouco mais o sono. Os pacientes, mas os principais efeitos são efeitos subjetivos. A pessoa se sente bem ao tomar a melatonina. Mas tem essa questão da dose que eu acho bem complicada. Muito bem. E o que fazer, rapidinho, tem que passar, para melhorar a qualidade do sono? Eu acho que o principal é respeitar o sono. Respeitar que a gente tem que ter um momento para dormir. A gente tende a colocar um monte de coisa e não querer dormir. Eu à noite, em vez de eu ir dormir, eu vou fazer academia, eu vou estudar, eu vou ver filme, eu vou, enfim. Eu acho beber. Beber é alguma coisa. Eu acho que o principal... Alimentação tardia. Isso, alimentação tardia. Então, acho que o principal, acho que a mensagem que tem que ter é que a gente tem que respeitar o nosso sono. A gente tem que respeitar ele fazendo o quê? Que momento, à medida que o dia vai passando, que a noite, né, vai chegando, a gente tem que diminuir a atividade. A gente tem que diminuir a intensidade da luz. A gente tem que diminuir a nossa atividade cognitiva. Nós não somos como um computador ou como qualquer eletrônico que a gente aperta um botãozinho de liga e desliga e a gente desliga e deita na cama. Não, a gente precisa de um processo de adormecer. Sim, tem pessoas que deitam na cama e dormem em qualquer horário, que tem a facilidade. Que bom! Mas para quem não tem... precisa de fazer esse processo do adormecer. Então, e às vezes, doutor Mário, a casa inteira tem que entrar nesse processo. Não adianta eu querer ir dormir e tá uma barulhada na minha casa, tá todo mundo com a luz acesa, barulho de televisão, né, aquele estímulo, festa. Então, assim, você precisa de ter bons hábitos de sono. Lógico que as condições sociais, a gente vai ter sempre uma festa que vai dormir mais tarde, o fim de semana dorme um pouquinho mais tarde, acorda mais tarde, não tem problema. Mas rotina. Temos que ter rotina de sono e muito respeitar bem. Esse período. Ótimo. Então, resumindo, quem dorme bem é mais feliz. Muito. Né? É mais feliz, vive melhor. Bem, estamos encerrando o programa com a participação da doutora Aline, especialista, neurologista, especialista em medicina do sono. Quero agradecer muito a TV Tubá, o telespectador, com certeza se encantou com essa entrevista. Muito obrigado. Obrigada a você, doutor Mário. E a gente está à disposição para falar mais. Às vezes, se tiver perguntas, a gente marca um outro dia para a gente conversar, porque tem muita coisa sobre sono para a gente falar ainda. Falar as medidas de higiene do sono, né? E vamos respeitar, vamos dormir. Faz bem, precisamos. Vamos sorrir, né? Exatamente. E também ser mais feliz. Exatamente, com certeza. Obrigada pelo convite. Obrigado.